Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 23 de setembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Padre Pio Pietrelcina. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração dos santos Zacarias e Isabel, pais de São João Batista, precursor do Senhor. Isabel, quando recebeu em sua casa Maria, sua parente, cheia do Espírito Santo, saudou a mãe do Senhor como bendita entre as mulheres. Zacarias, sacerdote, cheio de espírito profético, ante o nascimento do filho, louvou a Deus Redentor e anunciou a próxima vinda de Cristo, que procede do alto como o sol nascente. 3. Em Roma, a comemoração de São Lino, Papa, a quem, segundo o testemunho de Santo Ireneu, os apóstolos confiaram o episcopado da Igreja fundada na urbe que São Paulo recorda como seu companheiro. Morte no século I. Em Capo Miseno, na Campânia, região da Itália, São Sósio, diácono e mártir, que, como refere o Papa São Símaco, desejando proteger da morte o seu bispo, conseguiu também ele no martírio com igual preço a mesma glória. Morte no ano 305. Em Ancona, no Piceno, hoje nas Marcas, também região da Itália, a comemoração de São Constâncio, porteiro da Igreja, que resplandeceu mais pela humildade que pelo dom de milagres. Morte no século V. Em Oná, ilha da Escócia, Santo Adamnano, presbítero e abade, homem muito experiente no conhecimento da Sagrada Escritura e incansável promotor da unidade e da paz, que, tanto na Escócia como na Irlanda, persuadiu muitos com a sua pregação a celebrar a Páscoa segundo a tradição romana. Morte no ano 704. Na África Setentrional, os santos André, João, Pedro e Antônio, mártires, os quais, capturados em Siracusa, na Sicília, foram deportados e submetidos ao suplício pelos mouros. Morte no ano 881. Em Veneza, cidade do Vêneto, região da Itália, o beato Pedro Acotanto, monge, que recusou humildemente o cargo de abade e preferiu viver recluso no mosteiro. Morte no ano 1187. Em Bolonha, cidade da Ecce ou Emília-Romanha, também na Itália,
a beata Helena Duglioli da Olio, que, depois de um matrimônio vivido em grande harmonia com o esposo, quando ficou viúva viveu uma vida exemplar. Morte no ano 1520. Em Tlaxcala, no México, os beatos Cristóvão, Antônio e João, mártires, que, no tempo da primeira evangelização da América, aderiram com alegria à fé cristã e por isso foram espancados até a morte pelos seus concidadãos. Morte no ano 1529. Em Kingston, nas margens do Tâmisa, na Inglaterra, o beato Guilherme Way, presbítero e mártir, que, no reinado de Isabel I, por ter entrado na Inglaterra como sacerdote foi condenado à morte enforcado no patíbulo. Morte no ano 1588. Em Montreal, no Quebec, província do Canadá, a beata Maria Emília Tavernier, religiosa, que, depois de perder o esposo e os filhos, se dedicou à assistência dos necessitados e fundou a Congregação das Irmãs da Providência, em favor dos órfãos, dos anciãos e dos deficientes mentais. Morte no ano 1851. Em Beniza, povoação da província de Valência, na Espanha, o beato Vicente Ballester Far, presbítero e mártir, que, no tempo de perseguição religiosa, enfrentou gloriosamente o combate por Cristo. Morte no ano 1936. Em Benicalap, povoação da mesma província da Espanha, as beatas Sofia Ximenes Ximenes, mãe de família, Maria da Purificação de São José, Maria da Purificação Ximenes Ximenes e Maria de Santa Sofia, Maria Josefa del Rio Messa, virgens do Instituto das Irmãs Carmelitas da Caridade, mártires, que, pelo combate do martírio, alcançaram a imperecível coroa de glória. Morte no ano 1936. Em Cracóvia, na Polônia, a beata Bernardina Jablonska, virgem, fundadora da Congregação das Irmãs Servas dos Pobres, que foi sempre solícita para com os pobres e os enfermos. Morte no ano 1940. Em Varsóvia, também na Polônia, o beato José Staner, presbítero da Sociedade do Apostolado Católico e mártir, que, durante a guerra, sofreu o martírio, enforcado pelos perseguidores da fé cristã. Morte no ano 1944. História de Padre Pio Pietrelcina. Padre Pio de Pietrelcina tinha como nome de batizado Francesco Forgione. Ele nasceu no vilarejo de Pietrelcina, próximo à cidade de Benevento, Itália, em 25 de maio de 1887. Era filho de Grazio Forgione e Maria Giuseppa de Nunzio e tinha 6 irmãos. Desde criança manifestou interesse pelas coisas de Deus. Não faltava às missas e orações. Ainda menino mostrava grande admiração por Nossa Senhora e Jesus, tornando-se também amigo do seu anjo da guarda. Francesco recorria a ele muitas vezes pedindo ajuda no seu caminho de viver o Evangelho. Não é à toa que, mais tarde, Padre Pio exortava os fiéis a pedirem ajuda ao anjo da guarda. Ele sabia que o que os anjos mais querem é conduzir seus guardados para Deus. Por isso, dizia, a intimidade de cada um com seu anjo da guarda é de grande importância. Vida religiosa e ordenação de Padre Pio. Aos 15 anos, em 1902, entrou no noviciado da Ordem dos Capuchinhos em Morcone. Nessa ocasião adotou o nome de Frei Pio. Quando terminou o noviciado, Frei Pio fez os votos simples, em 1904. Em 1907 professou os votos solenes. Fez, então, os estudos clássicos e a filosofia. Depois, foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910, no Duomo de Benevento. O sacerdócio de Padre Pio. Em 1916, Padre Pio foi para o convento de San Giovanni Rotondo, onde viveu toda a sua vida. Ele tinha grande compaixão pelo sofrimento das pessoas. Por isso, logo percebeu que sua missão sacerdotal era de acolher em si o sofrimento do povo, como uma espécie de catalisador. A confirmação disso foram os estigmas de Cristo que Padre Pio recebeu em seu próprio corpo e que duraram mais de 50 anos. Parece que, através do Padre Pio, Deus queria aliviar o sofrimento do seu povo. E, de fato, todos os que o procuravam saiam reconfortados.
Maravilhas no sacramento da confissão. Padre Pio de Pietrelcina entregou-se inteiramente ao ministério da confissão. Ele sabia que esta é uma das maneiras mais eficientes e maravilhosas que Jesus Cristo deixou para aliviar os sofrimentos do coração e libertar das garras do demônio. Por isso, Padre Pio passava até 14 horas por dia no confessionário. Em muitos casos, quando o fiel não tinha coragem de confessar um pecado grave, Padre Pio revelava por inspiração divina. Isso ajudava muito dos fiéis se libertarem de seus males. Aliás, por isso, Padre Pio sofreu ataques terríveis do maligno, foi torturado, tentado e testado muitas vezes, mas não esmoreceu. Oração e ação. Padre Pio queria aliviar não somente o sofrimento espiritual das pessoas, mas também o sofrimento físico. Por isso, teve a inspiração de construir um grande hospital, que ele deu o nome de Casa Alívio do Sofrimento. Esta obra maravilhosa tornou-se referência em toda a Europa. A espiritualidade que se espalha. Atendendo a um pedido do Papa, Padre Pio criou os grupos de oração, com o objetivo de aliviar os horrores causados pela Segunda Guerra Mundial no coração das pessoas. Esses grupos se tornaram células catalisadoras do amor e da paz de Deus num mundo cheio de sofrimento. Falecimento. Quando os grupos de oração celebraram 50 anos, reuniu-se uma grande multidão em San Giovanni Rotondo, para uma missa comemorativa. Esta foi a última missa e a última vez que os filhos espirituais do Padre Pio o viram. Na madrugada de 23 de setembro de 1968, na sua cela conventual, Padre Pio entregou seu espírito. Faleceu com fama de santidade e deixou uma multidão de pessoas que se tornaram seus devotos e filhos espirituais nos incontáveis e grandes grupos de oração que se multiplicaram por todo o mundo. Devoção a Padre Pio de Pietrelcina. A fama de santidade de Padre Pio tornou-se cada vez maior após sua morte. Esse é um dos requisitos para que se inicie um processo de canonização. Além disso, muitos fiéis testemunharam terem alcançado graças pela intercessão de Padre Pio. Por isso, o processo de canonização do Padre Pio começou em 1982. Padre Pio foi beatificado em 2 de maio de 1999 e canonizado em 16 de junho de 2002, pelo Papa João Paulo II. Dali em diante, passou a ser chamado São Pio de Pietrelcina e sua festa litúrgica é comemorada todos os anos no dia 23 de setembro. Os sinais dos milagres de Padre Pio. Além dos estigmas que tiveram duração de 50 anos, existem vários relatos atestando que Padre Pio tinha o dom da bilocação. Entre os tantos milagres atribuídos à sua intercessão está a cura de uma criança chamada Mateu Pio Colella. Sobre ele se desenrolou todo o processo de canonização do Padre Pio. Os papas reconhecem a santidade de Padre Pio. O Papa Bento XV disse sobre ele: Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à terra para converter os homens. Papa Paulo VI, veja que fama ele alcançou. Quanta gente de todo o mundo ele reuniu em torno de si. Mas por quê? Porque era um filósofo. Porque era um sábio. Porque dispunha de meios. Não, mas porque rezava a missa humildemente, confessava de manhã à noite, era, difícil de dizer, representante estampado dos estigmas de Jesus. Era um homem de oração e de sofrimento. Papa João Paulo II, Padre Pio foi um generoso dispensador da misericórdia divina, sobretudo através do sacramento da penitência. O ministério do confessionário atraía numerosas multidões de fiéis. Mesmo quando ele tratava os peregrinos com severidade aparente, eles, tomando consciência da gravidade do pecado e arrependendo-se sinceramente, voltavam quase sempre atrás para o abraço pacificador do perdão sacramental. Exumação e exposição pública. A exumação do corpo incorrupto de Padre Pio aconteceu no dia 20 de abril de 2008 e no mesmo dia foi exposto para o público na cripta da Igreja de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo. Padre Pio pode ser considerado o apóstolo do sacramento da confissão.
Através deste sacramento aconteceram grandes milagres de cura de corações feridos e conversões. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma, muito pobrezinha, deseja ser pra ti consolação, carinho e adoração, ninho de amor, então, quietude profunda oração. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha, seja meu